Somos. Boa noite aos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Boa noite a você que está em casa, mais uma noite na casa do nosso Deus. Nesse momento, nós vamos levar uma prece ao nosso Deus, amém? Oremos. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, por ter morrido por nós, Pai. Nós não merecemos nada que vem de ti, mas somos imensamente gratos. Obrigada por cuidar de nós, da nossa família. Seja com todos os nossos irmãos, especialmente os que estão em casa assistindo essa programação, que eles possam ser alcançados pelo teu amor, pela tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nesse momento nós vamos cantar Quase no Lar. Estamos quase, irmãos, quase no lar. Breve esse dia chegará. Amém? Ouve-se muitas vozes, estão felizes cantando em celebração. Alguns estão pregando, outros vão ensinando, mas o amor é o tom da canção. Estamos quase no lar. Falta pouco tempo para esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Está voltando, vamos falar a todos, enfim está chegando a libertação. Devemos ter coragem de viver a mensagem que foi plantada lá no coração. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo para esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Juntos vamos prosseguir. No poder de Deus, vitória vamos conseguir. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo para esse dia chegar. Estamos quase no lar.
irmãos. Que esse possa ser o nosso pensamento nessa semana, amém? Nesse momento, nós iremos cantar agora, Pode Cair o Mundo. E eu peço que os irmãos, aqueles que puderem, se levantem para cantar comigo, amém? O mundo corre em busca de sucesso. A vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo,
Boa noite. Eu queria fazer uma oração com você que está aqui, com você que está aí na live. Vamos nos levantar? Querido Deus, nós pedimos que nessa noite, mais do que nunca, o Senhor esteja ao nosso lado, Pai. Para que possamos ouvir a Sua voz, para que o Seu Santo Espírito possa falar ao nosso coração. E que possamos conhecer mais de Ti, e que isso possa nos libertar dos erros dessa vida. Que o Senhor possa falar a cada coração nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo, você que está aqui nessa noite, você que nos está visitando. Nós vemos aqui muitas visitas. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nessa noite. Amém? Hoje vamos falar de um assunto interessante. Nesse mundo secularizado, nós vemos cada vez mais as pessoas deixando de crer em um Deus Criador. Por exemplo, o relato de Jonas. Muitas pessoas dizem que não é verdadeiro. Se nós começarmos a duvidar de que Deus escreveu essa palavra, a Bíblia, e de que os fatos que existem aqui são fictícios, nós fatalmente cairemos no erro de muitos teólogos e muitas igrejas que hoje estão em decadência por causa dessa fé. Antes de começar, eu quero dar uma boa noite aqui para os nossos amigos que estão no Facebook. Você que está aqui também, né? Nós vemos ali o Valdir ou Valmir? Valdir, né? Valmir. Nós temos a irmã Elaine. Boa noite, irmã. Tudo bem? Deus abençoe. Temos o Saulo aqui já conhecido, o irmão Osvaldo. Temos uma irmã ali no fundo também. Qual é o nome dela, Dene? Magali. Seja bem-vindo, viu, Magali? Aqui nos que estão online, Selma, boa noite, Selma, a irmã Maria Tereza. Ontem tivemos nenhuma empreitada aí. Também temos a Luciene, a irmã Cosminha, Odair, boa noite, Odair, que Deus abençoe você. A irmã Graça também, lá de Marília. Irmã Maria Angelotti, Nair também. E temos o Edson, que está tanto presencialmente quanto está online. Amém? Ele conseguiu esse feito aí. Hoje nós vamos falar sobre a criação. Está aí nos slides. Quem criou o mundo? Eu passarei um vídeo. Ele é um pouco comprido, acho que é uns 5 minutos. E ele falará um pouco sobre a criação. Conseguiu achar o vídeo, Christopher? Nós falaremos um pouco sobre a criação nesse vídeo. Esse vídeo vai exemplificar. Por que eu uso o vídeo muitas vezes? Porque o vídeo ele consegue falar algumas coisas visuais a você e a mim. Vamos assistir aqui com a narração de Cid Moreira. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes.
E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca um nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que haja aves que voem sobre a terra. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos
Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, e para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 6º dia. Amém, né? Que maravilhosa a criação de Deus. Nós ficamos olhando os detalhes da natureza. E é impossível você olhar os detalhes e não imaginar um Criador. Em cada detalhe dessa vida existe as digitais de um Criador. Você não é obra do acaso. A sua vida, ela não surgiu do nada. Nós temos um Criador que fez tudo organizado, de forma sistemática. Cada dia Ele criou algo. Ele separou os dias e criou as coisas de acordo com a sua vontade. E Deus criou de forma tão maravilhosa a criação, que Ele separou, mais para frente nós iremos ver, a forma como Deus, de alguma forma, olhando humanamente, como Deus pensa. E se você hoje se sente vazio e desprezado no mundo, saiba que na sua vida existe as digitais de um Criador. Amém? Deus criou você, cuida de você. Deus está cuidando de você nessa noite. E é maravilhoso saber disso. Que temos um Deus atento, né? Que não somos obra do acaso. Na próxima imagem aí nós veremos aqui uma explosão. O que surge de uma explosão, irmãos? Será que surge alguma coisa boa de uma explosão? Há um tempo atrás teve uma explosão no Irã, né? Ou no Líbano? Foi no Líbano, né? Vocês viram o que aconteceu no Líbano com uma explosão? Você viu a destruição que causou? A destruição de famílias, de vidas, por causa de uma destruição. E algumas pessoas, alguns teóricos, estão dizendo que você é obra de uma evolução. Você surgiu a partir de uma grande explosão. Será que poderia eu, passando do lado de uma fábrica ou alguma coisa, pegando fogo, explode, aí de repente eu estou olhando e pego alguma coisa no meu braço, e eu olho, é um relógio. Porque daquela explosão, a matéria se reorganizou, as partículas, e com a explosão surgiu um relógio no meu braço. Vocês acreditam nisso? Não? E se eu contasse para vocês que foi verdade, vocês iam falar o quê? Mas isso que muitos cientistas estão dizendo, que você é efeito do Big Bang, né? Que você veio através de uma evolução que ocorreu por anos, milhões e milhões de anos, né? De acordo com a Bíblia, assim, por cima nós temos por volta de 6.000 anos, né? Esse mundo. Mas eles estão dizendo aí que nós somos forma de uma evolução. Será realmente que nós somos alguma forma de evolução?
Será que eu e você, em algum momento da história, éramos um girino? Ou um macaco, um primata, como muitos dizem? Eu passarei mais um vídeo de 30 segundos ou 1 minuto. Ele mostrará, em forma de desenho, como os cientistas estão falando para você hoje, através do evolucionismo, né? Nós, como crentes e acreditando em Deus, nós acreditamos que Deus que criou tudo. Na verdade, o homem saiu perfeito das mãos do Criador. Nós estamos passando um processo não de evolução, mas um processo de regressão. Mas olha o que as pessoas estão pregando para você hoje, através desse desenho. Eu sei que é os Simpsons, né? Eles têm algumas palavras meio pesadas, mas esse vídeo aí não tem nada de... É só imagem, tá, irmãos? Coloca aí, Cristo, para a gente ver. Qual é o processo de evolução que eles estão pregando hoje? Aí começou as células se multiplicarem. E aí veio uma pequena evolução, outra evolução. Aí o ser humano surgiu do mar. E foi, em algum momento ali, aquele ser passou para a terra. Ninguém come mosquito aqui não, né? A gente foi evoluído, né, irmão? É interessante, porque um animal começa a evoluir, o outro começa a ir para trás. Começa a regredir no momento aí do desenho. Agora chegamos ao primata, né? Agora já é um parecido muito com o homem. Olha lá, o outro vai regredir, ó. Estão falando que você não surgiu das mãos de um Criador. Eu quero levar você a pensar em alguns detalhes. E existem estudos, eu fiquei praticamente 1 ano apenas no livro de Gênesis. Foram várias aulas apenas no Gênesis capítulo 1. Vocês não entendem a riqueza que existe nesse livro e a riqueza que existe em Gênesis 1. Primeiro, se você está com a sua Bíblia em casa ou aqui na igreja, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 1. Nós vamos ver quem é o nosso Criador. Gênesis 1, capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pode passar o slide aí, Christopher. No princípio criou o céu e a terra. Então nós vemos aqui que Deus é o Criador. No verso 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós vemos 2 seres divinos aí. Primeiro, no princípio criou Deus. E o segundo, no verso 2 diz: o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Amém? Alguém consegue identificar mais um ser aí? Mas lembra, quando nós vamos estudar a Bíblia, nós temos que estudar todos os versos que falam sobre o mesmo assunto. O livro de João, o apóstolo amado, eu vou abrir aqui, se você conseguir abrir, João 1, capítulo 1. Ali, no Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio. Essa palavra no hebraico é Bereshit, né? No hebraico é Bereshit, princípio. E quando o Novo Testamento foi escrito por judeus, por israelitas. Quando o apóstolo João escreveu esse livro, dentro da mente do apóstolo João, como israelita, ele tinha todo o Velho Testamento. Aí em João 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando para um israelita daquela época, do Novo Testamento, ele ouvia a palavra no princípio, diretamente a mente dele era ligado para Gênesis capítulo 1. Então esse princípio que João está dizendo aqui, em João capítulo 1, verso 1, ele está se referindo à criação do mundo. Então ele diz aqui, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
No verso 14 do capítulo 1 diz, e identifica quem é esse verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Amém? Quem é o verbo? Jesus. Quem que foi que habitou entre nós, que morreu por nós? Jesus, né, irmãos? Então nós identificamos quantas pessoas aí na criação? A Trindade. A Trindade estava envolvida na criação e a Trindade está envolvida na sua salvação. Amém? Amém. Nós temos um Deus criador. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, nós pelo menos podemos identificar ali dois seres, né? Porque ninguém vai fazer, eu vou aqui pegar essa máscara e eu vou falar aqui, vamos pegar essa máscara, né? Eu falar, eu vou pegar essa máscara. Sempre na primeira pessoa, mas Deus disse ali, façamos. Nós encontramos ali a presença da Trindade. E Deus criou cada coisa na sua ordem, irmãos. Gênesis 1:2 diz que a terra estava sem forma e vazia. Vocês já imaginaram algo sem forma e vazio? É difícil, né, imaginar, né? Geralmente a gente imagina figuras, né, um círculo, um quadrado, um retângulo. Mas a fórmula e a matéria estava toda em desacordo e não estava em harmonia. Foi Deus que harmonizou tudo isso que nós vemos, né? Existe uma teoria aí que eles estão colocando, né, tentando, que a Terra é plana, né, irmãos? Mas nós vemos aí pelas fotos que ela não é tão plana assim. Agora vamos ver a organização de Deus. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. No primeiro dia Deus criou, separou a luz e as trevas. E Deus chamou as trevas de noite, né? E a luz do quê? De dia. Segundo dia, Deus criou o firmamento no céu com nuvens brancas. Deus criou o céu, no primeiro a luz, e no terceiro dia ele criou os mares, na terra seca colocou árvores, grama, cobriu o chão e fez frutas bem gostosas. Então nós vemos aí nos 3 primeiros dias da criação, nós vemos aí que Deus, ele criou a luz, o céu, o mar e a terra. Deus criou todo o pano de fundo para a criação. Deus criou o céu, Deus criou o mar, tudo que nós vemos, não nessa imperfeição por causa do pecado, mas Deus criou a estrutura, o local, a casa. E depois Deus, no 4º dia e nos outros dias, ele vem preenchendo essas formas vazias. No 4º dia ele criou o sol, a lua, as estrelas. Aqui é importante dizer que alguns teólogos dizem que Jesus, Deus, havia já criado o sol e a lua. Mas como o sol e a lua sempre foram motivos de adoração de muitos povos antigos, né? O Egito ali adora Amon-Ra e não sei o quê. Deus apenas evidenciou o sol e a lua nesse 4º dia, alguns dizem. Por quê? E pode ver que lá no texto bíblico, Deus não coloca o nome de sol e nem de lua. Porque até hoje, as pessoas têm o costume de adorar as estrelas, o sol e a lua. Não adoram o Criador, adoram a criatura. Talvez hoje você saiu de manhã de casa e olhou o seu horóscopo, né? Eu sou do sangue, do signo de Capricórnio, de Câncer, de Escorpião. Vamos ver como está o meu dia. Olha, seu ascendente está bom. Seu dia está propício a ganhar mais dinheiro. Olha, você está vendo? Você está guiando a sua vida por estrelas, pela criatura e não pelo Criador. Desde você ajoelhar e orar a Deus, ler a sua palavra para ver qual é a vontade de Deus para a sua vida, você está buscando no horóscopo, meu amigo, você está adorando uma criatura. Cuidado com quem você está buscando conselhos. No 5º dia, Deus colocou os animais, né? Olha lá, olha o paralelo, irmãos. Luz, ele criou a luz e a noite, e ele veio e preencheu com o sol e a lua. No 2º dia, ele criou o céu, e no 5º dia, ele colocou as aves e os peixes, para preencher o céu e o mar, né? Ele colocou o mar e o firmamento, né? A água debaixo da terra e a água para cima. Então Deus foi preenchendo. Ele criou a estrutura e depois veio preenchendo. Eu quero que vocês entendam esse paralelo do livro de Gênesis, para vocês entenderem como Deus é maravilhoso em seus detalhes.
Agora no terceiro dia Deus criou o mar e a terra. E qual que ele criou no sexto dia? Os mamíferos, os seres viventes e o ser humano. Mas algo especial ele criou no sétimo dia. O que ele fez? Ele descansou. Nós vemos que os dias estão em paralelo até o sexto dia. E o sétimo dia aparece único e sozinho na estrutura de Gênesis. Deus não apenas separou os dias, mas separou também a estrutura de Gênesis. A estrutura do sábado. O sábado é um dia especial em que Deus descansou, abençoou e santificou. Há três coisas especiais. Deus descansou. Deus se cansa? De forma nenhuma. Mas Deus descansou para dar o exemplo a cada um de nós. Aí algumas pessoas dizem que a gente pode guardar qualquer dia, o sábado, né? Porque não está contado os dias. Mas se Deus colocou os dias, e nós vamos ver mais para frente, nós vamos ver que os dias estão contados desde o dia da criação. Alguns teólogos afirmam que o tempo, como nós conhecemos, surgiu a partir da criação de Deus. O tempo em que nós vivemos. Então, Deus separou o dia sétimo. E eu e você devemos separar o dia sétimo na nossa vida. Deus cuida de nós. Nós trabalhamos em todos os dias, mas o dia sétimo, Deus separou para que nós não façamos nenhuma obra. Nós temos também uma bênção. Você que guarda o sábado, você tem uma bênção especial sobre a sua vida. E você também, ali no sétimo dia, descansou, todo o trabalho, santificou e abençoou. Amém? Você está separado. Santificar não é aquele santo que você vai lá e ora. Santificar significa separar-se para uso sagrado. Deus santificou porque Ele queria que nós parássemos num dia. Ele sabia que não iríamos parar. E separou esse dia para que nós adorássemos o nome dEle. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa guardar o sábado. Como Deus criou todas as coisas? Hebreus 11, 13, Deus diz assim, ó: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, a partir das coisas que não aparecem. Nós entendemos que Deus, pela fé, a fé é aquilo que você não pode enxergar. Quem aqui está vendo o oxigênio aqui agora? Alguém consegue ver o oxigênio? E como você sabe que tem oxigênio aí e você está respirando? Você tem um certo tipo de fé, né? É necessário ter fé para respirar, bem que ninguém para, né? Eu não vou entrar aqui nessa igreja agora e falar, será que tem oxigênio nessa igreja? Porque pela fé nós entendemos que já tem oxigênio. Deus é assim, nós não podemos tocar, mas nós sentimos a presença dEle. Esse nome dado no latim é ex nihilo, criar do nada. Deus criou a partir do nada. Deus não precisou de matéria pré-existente. Quando nós vamos fazer um bolo, a gente precisa do quê? De ovo, de farinha, de leite, de um forno. Deus não precisou de nada disso. Deus falou e começou e apareceu. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja o céu e houve céu. E tudo Deus criou assim. Pela fé nós entendemos que Deus criou tudo o que existe. Nós vemos que existe uma pegada do Criador. Os dias da criação, aí nós vemos a história do beduíno, que estava andando com outro ateu. Aí o ateu falou, como você me prova que existe Deus? Né? Como você prova que Deus existe? Aí o beduíno diz, e eles andando na beira da praia, aí depois eles olham para trás e ele mostra as pegadas. E diz para ele, como você me prova que você esteve aqui? Porque ali na beira da praia estão as pegadas. Nós vemos as digitais de Deus em cada coisa. Engraçado dizer que quando no hebraico, pode passar aí, Christopher, nós vemos dias literais. Quando no hebraico aparece assim, um numeral perto de Yom, Êxodo 20, 11 diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar,
e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e santificou. Quando a palavra Yom, no hebraico, aparece junto com o número, isso quer dizer, no texto bíblico original, que é um período de 24 horas. Então nós entendemos que Deus criou o mundo em 7 dias literais, em 24 horas cada dia. Por que é importante isso? Porque alguns teóricos aí estão dizendo que Deus usou apenas uma linguagem alegórica ali que está em Gênesis. Que ele fala que criou em 6 dias, 7 dias, mas na verdade Deus usou a evolução para fazer o mundo. Olha aí, irmãos, Deus usou da evolução para chegar ao mundo onde estamos. E é um líder religioso muito importante no mundo hoje. Na verdade, é um líder de destaque. Ele disse que Deus usou a evolução para criar o nosso mundo. A contagem de tempo surgiu ali. Segunda sempre foi segunda. Terça sempre foi terça. Ah, mas Rafael, mas não mudou os dias? Muda de um calendário para o outro? O calendário lunar, calendário solar. O calendário lunar é dos judeus. Não. Segunda sempre foi segunda. Terça sempre foi terça. Desde que Deus criou o mundo. Não importa os dias do mês. Se aqui para nós é dia 4, né? 4 de outubro. E se para o judeu agora, ele está começando o ano. Não importa. Segunda sempre foi segunda. Terça sempre foi terça. E você e eu devemos parar no sábado. Porque Deus separou esse dia para nós guardarmos. Aí aparece aí o hebraico Yom, que se refere a um período de 24 horas. Agora, qual é a diferença da criação que Deus fez do mundo e do homem? Abram suas Bíblias aí no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Diz assim, ó: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Olha, Deus criou todo o mundo, todo o universo de sua palavra. Mas quando ele foi criar o homem, ele criou de forma especial. Deus criou o homem e soprou em suas narinas. Deus não pegou o homem e disse, haja o homem, haja a mulher. Não. Como todo pintor, quando pinta vários quadros, não sei se você pinta vários quadros, mas o pintor sempre tem aquela obra que ele acha mais bonita, né? Talvez a de Leonardo da Vinci seja o quê? A Mona Lisa, né? Que é chamado do quê? De obra-prima. Nós somos, o ser humano é a obra-prima da criação de Deus. Amém? Deus fez um boneco de barro. Deus fez os órgãos, fez tudo ali do barro. E há estudos que dizem que quando você morre, a matéria orgânica que sobra é a mesma que encontrada no solo. Olha, você e eu somos pó. E tem gente aí achando que é alguma coisa na vida, né? Ou está numa posição, ou está com dinheiro a mais. Tem os amigos aí que falam dos cunhados, né? O cunhado ficou rico, nem lembra mais onde é a sua casa. Mas nós somos feitos do pó. E nós fomos feitos da mesma matéria orgânica de que a terra é feita. Só que nós fomos feitos pela mão de Deus. Amém? Deus nos moldou. Deus nos criou. Só que é um detalhe importante isso que eu quero frisar para vocês. Você e eu fomos feitos e passamos a ser alma vivente. A não ter alma vivente. Nós somos uma alma vivente. Nós somos a união do fôlego de vida de Deus e do pó da terra. Quando nós morremos, Eclesiastes diz que o homem volta ao pó e o fôlego volta a Deus. No hebraico, a palavra fôlego de vida é nefesh hayah, que tem a intenção, que tem a tradução de vento, sopro. Não tem nada a ver com alma. Você está com medo de dormir hoje à noite por causa de uma assombração? Não existe isso. A imortalidade da alma foi uma coisa colocada lá no Éden, quando a serpente olhou para Eva e disse, olha, certamente não morrerás.
Por isso que é importante que hoje nós tomemos uma decisão ao lado de Cristo. Não existe o amanhã, não existe outra vida, outra reencarnação. É necessário que nós tomemos a decisão hoje ao lado de Cristo. E depois Deus formou o homem e mandou o homem dar nome a todos os animais. Vocês já pensaram nesse detalhe? Deus falou para Adão dar o nome a todos os animais, e vinha todos os animais do mundo vindo até Adão. E Adão dando nome, e todos vinham em par, e vinham em par. E Adão começou a observar em cada espécie, que cada espécie tinha um par. Mas aquela solidão, ele começou a sentir só. Ele falou, vai chegar algum momento que vai chegar uma espécie igual a minha. Mas quando ele terminou de dar nome aos animais, não havia ninguém da sua espécie. Então Deus colocou Adão em um profundo sono, e Deus deixou o primeiro Adão sentir-se só, para que pudesse fazer uma auxiliadora, para que completasse Adão. E ele colocou ele num profundo sono, tirou uma costela de Adão e fez Eva da costela de Adão. Se Adão tivesse feito Eva de algum osso da cabeça, talvez Eva pensaria que poderia mandar em Adão. Se Deus tivesse feito Eva de um osso do pé, Adão poderia pensar que poderia pisar em Eva. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, tirou uma costela de Adão, e eles foram feitos seres idênticos, com as suas funções diferentes, com a sua personalidade diferente. Mas Deus fez uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora igual. Hoje em dia se prega muito o machismo, o feminismo, e tudo isso é prejudicial. Os extremos são prejudiciais. O machismo em pensar que manda na mulher, e o feminismo achar que o homem não é nada. Nós temos que ter respeito mútuo um pelo outro. Não caiam nessa teoria do mundo que está pregando. Como dizem aí, não lacre com o mundo. Nós somos seres iguais, com funções diferentes, criados pelo mesmo Criador. Não caia nesse engano, meus irmãos. O livro Em Busca da Esperança diz assim, Adão tinha mais de 2 vezes a altura das pessoas que agora vivem na terra. E era bem proporcional. Suas feições eram perfeitas e belas. A pele de seu rosto não era branca nem pálida, mas rosada, irradiando uma tonalidade saudável. Eva não era alta tanto quanto Adão. Sua cabeça ficava um pouco acima de seus ombros, dos ombros dele. Ela também era sublime, de perfeita simetria e muito bela. Amém? Adão, a hora que viu Eva, deve ter falado, rapaz, quem que é essa mulher, né? Perfeita, saída das mãos de Deus. Adão, alguns teólogos dizem que Adão tinha por volta de 4 metros de altura. E quando Jesus voltar, eu fico imaginando, quando encontrarem os 2 Adões, né? Paulo diz sobre o segundo Adão, que Jesus foi o segundo Adão. E esse livro Em Busca da Esperança diz que, lá no céu, quando nós nos encontrarmos com Jesus, cada um terá a sua coroa. E esse relato é lindo, que virá toda a humanidade que foi caída, que comeu do fruto. E na verdade nós não estamos evoluindo, irmãos. Por que o homem não continua evoluindo? Nós vemos que o mundo está indo de mal a pior. As pessoas estão regredindo, tanto no seu caráter, quanto nas suas atitudes. E a autora desse livro, Em Busca da Esperança, diz que quando os seres humanos se encontrarem, ali Adão encabeçando toda a humanidade dos filhos de Deus, salvos, e Adão virá aquele homem de 4 metros de altura, e alguns teólogos dizem que ele tinha por volta de 1 tonelada. E toda a humanidade virá atrás de Adão. E Jesus Cristo virá do outro lado. Adão olhará para trás. Adão olhará para trás e verá aquelas pessoas igual eu, igual você, que temos por volta de 1,70, no máximo 2 metros. E ele verá qual foi a causa e a consequência do pecado. E quando ele encontrar o segundo Adão, que é Jesus Cristo, e toda a humanidade,
Adão verá que realmente o sacrifício de Jesus foi maravilhoso, porque ele resgatou a humanidade. E esse livro diz que quando Adão, com a humanidade, encontrar Jesus, o nosso Salvador, todos nós nos ajoelharemos perante Jesus, e Adão jogará a sua coroa, porque ele achará que não é digno de estar ali no céu. Se você acha que você é digno de estar no céu, você é digno de ser salvo, de estar ao lado de Cristo, nós somos carentes da graça de Cristo. Eu e você não somos nada. Você e eu temos um Deus que nos planejou. Eu e você, Deus que nos planejou. Eu quero fazer o último verso bíblico. Abra a sua Bíblia em Salmos capítulo 51, verso 10. Salmos 51, verso 10, nós vemos um salmos do rei Davi. Nós sabemos que a vida do rei Davi nem sempre foi aquelas 1000 maravilhas, mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Salmo 51, 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Essa palavra cria em mim é a mesma usada em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra é bará no hebraico. Sabe o que isso me remete? Sabe o que eu começo a pensar quando eu vejo Davi olhando para Deus e falando: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Davi estava pensando em Gênesis capítulo 1:1, na mesma palavra que foi usada, que Deus usou para criar o ser humano. Eu quero dizer para você nessa noite, que você que sente que sua vida não há solução, que você sente que Deus te esqueceu, que Deus não se preocupa com você, eu quero dizer para você que o mesmo ser divino que foi capaz de criar todo um universo, todo um mundo perfeito, o mundo que saiu das mãos do Criador, é o mesmo Deus que é capaz de refazer a sua vida nessa noite. O mesmo poder criador desse universo é o poder que pode tirar os seus filhos das drogas. O mesmo poder que criou o universo é o poder que pode transformar o seu coração de pedra em um coração novo. O mesmo poder que criou todo esse universo é o poder que pode criar um espírito reto, um espírito incapaz de ser abalado. O mesmo Deus que criou todo esse universo pode reformar a sua vida, refazer a sua vida. A sua família está destruída nesse momento. Você não olha para o mundo com alegria, sem solução. O mesmo Deus que criou todo esse universo é o Deus que é capaz de pegar a sua vida, que você não acha solução, a vida que você acha que está perdida, e pode criar uma vida nova, uma vida restaurada ao lado de Cristo. Você não é obra do acaso. Você não está aqui nesse mundo e talvez você esteja se sentindo só hoje. Talvez você está pensando que ninguém se importa com você. O salmista diz que todas as lágrimas são guardadas no odre de Deus. Nenhuma lágrima que caiu dos seus olhos nessa noite ou nessa vida são esquecidas por Deus. Deus se importa com você, com o que está passando na sua vida. Se você veio essa noite aqui, ou você está me assistindo aí, e você acredita que não tem esperança para a sua vida, o Deus Criador do universo quer restaurar você, assim como você é, em uma nova pessoa, em um novo ser. Nós saímos perfeitos da mão do Criador, mas por causa de um erro de nossos pais, nós estamos aqui hoje sofrendo
com mortes, pandemias. Eu quero dizer para você que para Jesus mudar a sua vida, e Ele é muito educado, Ele necessita que você dê licença, que você aceite o convite dEle. Aceite o convite de Cristo nessa noite. Aí na live vai aparecer o meu telefone, um QR Code. Se você quiser uma visita, eu quero te visitar durante essa semana, durante esse mês. Eu quero te apresentar Jesus Cristo. O livro Em Busca de Esperança diz que que Jesus foi o Criador desse universo. Jesus é o nosso Criador. Paulo afirma isso, né? Paulo ou João, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito poderia existir. Que Deus abençoe sua vida. Que Jesus possa fazer parte dos seus dias. Que você possa aceitar, que Jesus possa te ajudar em cada caminho da sua vida. Se você está aqui nessa noite, eu peço você se levantar. Se você está aí em sua casa, eu convido você a ficar em reverência, a se ajoelhar diante de Cristo. Apresente as suas dores perante o nosso Criador, que Ele pode renovar a sua vida, Ele pode transformar quem você é. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Pai, pelo sacrifício do seu Filho amado na cruz. Obrigado por, apesar dos erros de nossos pais, nossos primeiros pais, Adão e Eva, o Senhor, junto com a Trindade, decidiu, Pai, vir aqui nos salvar e morrer na cruz por nós. Se existe alguém, Pai, que está ouvindo essa mensagem hoje e sente sua vida quebrada e devastada, em nome de Jesus, que ela possa entregar a sua vida hoje perante o Senhor. Que o Senhor abençoe cada vida que esteve aqui nessa noite. Que o Senhor abençoe cada vida, Pai, que está ouvindo aí. Nós cremos que o Senhor existe. Nós cremos no seu poder. Que o seu poder possa tomar a nossa vida e fazer nova de acordo com a sua vontade. Cria dentro de nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito incapaz de ser abalado. Nos abençoe essa semana. Nós te oramos, Pai, em nome de Jesus.